Você acha que ele está lutando contra o processo criativo, contra a evolução, mas a verdadeira batalha é contra o espelho. Os primeiros 10 desenhos não estão testando a sua habilidade, mas é seu caráter que está sendo colocado à prova. Porque depois de 10 desenhos consistentes, você vai se deparar com todas as versões de si mesmo: o disciplinado, o inseguro e o que quase desistiu. A maioria dos desenhistas acham que o mero desenhar constrói sua arte, ou aquela velha busca infame pelo traço ou pelo estilo. Mas o que isso realmente constrói é você. Baseado nisso, a gente vai falar sobre o que 10 desenhos consistentes realmente ensinam sobre sua evolução, resiliência e identidade. Quando comecei a desenhar com um método, eu tinha uma meta de evolução. Eu tinha, a partir daquele ponto, quando eu comecei a desenhar dessa forma, foram 7 meses para eu evoluir sem trégua. Mas no 10º desenho, a mudança não era muito significativa, mas eu tinha evoluído. Eu tinha evoluído. Já acompanhei centenas de alunos observando silenciosamente esse ciclo de desenhos. E a transformação é sempre mais profunda do que a quantidade em si. Bem mais profunda. Se tornam mais confiantes, um pouco menos ansiosos e aumenta a clareza do processo. E isso é bem observável, bem perceptível. O motivo é que a consistência ela não tem a ver com a quantidade do que é feito, mas com a identidade. E baseado nisso, quais são os aprendizados que a gente pode extrair desse ciclo? A gente pode extrair alguns aprendizados. E para isso eu trouxe hoje meu caderninho com a anotação desses pontos, desses aprendizados. E o primeiro que a gente vai entender hoje é que você não tem um problema com o desenho, que é a tendência mais comum de quem está começando a desenhar, de quem está desenhando e encontra algumas dificuldades, aparentemente, e tende a concluir que o problema é com o desenho, com o desenhar. E na verdade não é. O problema é com a consistência. Você percebe que criatividade nunca foi o problema, mas o seu compromisso. Nenhuma meta vai funcionar quando aplicada de forma inconsistente. Todo processo vai funcionar se você se der 10 chances para evoluir. Mas a maioria dos que estão aprendendo a desenhar não fazem isso. Tentam uma vez, veem pouca evolução aparentemente significativa e trava. Quando o que era realmente necessário era a repetição propositiva. Porque a evolução ela não recompensa a criatividade, mas ela recompensa a previsibilidade da consistência.
Quando você aparece e desenha de forma consistente, duas coisas elas vão acontecer juntas. A primeira é que a sua mente absorve o fluxo. Mesmo dia, mesma energia, mesma hora. Isso gera autoconfiança e, por tabela, gera impulso. E você volta a confiar em si mesmo. Cada vez que cumpre a promessa de desenhar, você reconstrói a sua autoconfiança, a base da verdadeira confiança. Você desapega daquela busca por se manter sempre motivado, que é o que geralmente acontece. Todos entram com esse mindset, com essa mentalidade de fazer pela motivação, ter que buscar uma motivação para continuar fazendo. Então, você desapega disso, porque você construiu provas de que vai fazer mesmo assim, que é como eu finalizo o vídeo anterior. É o fazer mesmo assim. Por isso, eu proponho aos meus alunos algumas demandas de exercício que não se pautam na quantidade. Às vezes peço um desenho por dia para desenvolverem a consistência. Manter o fluxo impacta na sua identidade como artista. E ter isso em mente é muito importante, de que manter o fluxo impacta na sua identidade como artista. 10 desenhos, 10 exercícios propositivos, um por dia, significam 10 exercícios de integridade, 10 momentos em que você não desistiu de si. Meus alunos começaram a ter um fluxo e passaram a entender a importância de permanecer mesmo diante dos desafios do dia a dia, dos conflitos na mente, até de uma breve pausa, mas logo, como um deles já me contou, entendeu que não é sobre estar motivado, é desenhar mesmo que a mente esteja um turbilhão por conta das demandas do dia, como o trabalho, por exemplo. E isso reflete na evolução. Quando analiso o primeiro desenho proposto no curso e o que conseguem fazer agora. Uma aluna minha venceu desafios na mente que a impediam de evoluir e agora simplesmente faz e desenvolveu um baita ritmo, ao ponto de dizer que não deixa ter espaço na mente para esse tipo de pensamento que vai sabotar o processo dela. Ela blindou a mente de uma forma extraordinária. Ela simplesmente faz e faz muito com um ritmo incrível, consistente, e a evolução ela é percebida a cada novo desenho. E esse é o verdadeiro retorno obtido por conta da consistência. Você acha que está treinando apenas a sua habilidade de desenhar, mas na verdade está treinando a sua mente a acreditar em você novamente. Entende? Quando você transforma o dia de desenhar em algo sagrado, você para de buscar a criatividade e começa a criar certeza. Então, o ponto é:
Não mire no perfeito, mire no feito. Aquela velha frase, né? O feito é melhor que o perfeito. É basicamente isso. Porque cada desenho finalizado, ele diz algo poderoso para você. E isso é poderoso. E o que que é? E o que que é que tudo isso diz para você? De todas aquelas vozes na sua mente, uma vai começar a ressoar de forma mais audível. Eu cumpro o que prometo. É aí que o processo se torna um espelho da sua disciplina. Entende? O segundo aprendizado é sua conversa interna prevê a sua evolução. Por volta ali do quarto desenho, você vai notar algo curioso. O seu maior obstáculo não é o papel, a linha, a inspiração. É o diálogo dentro da sua mente. Você vai ouvir aquela voz interna sussurrar: você não tem o dom, você não vai evoluir nunca, o desenho vai ficar feio, todo mundo vai criticar. Essas são as vozes mais comuns. É o que a gente mais ouve quando a gente está ali nesse empenho de aprender a desenhar, de desenhar. A gente constantemente ouve isso. E veja que não são vozes externas. Na maioria dos casos, não são necessariamente de pessoas dizendo para você, mas é você mesmo. É a conversa da mente. Entende? Então, esses momentos, eles não querem dizer que você não nasceu para isso. Eles, eles mostram que está começando a ouvir como fala com você há muito tempo. Você só começa a perceber como é que você fala com você mesmo. Isso já acontecia há um tempo significativo e antes você não percebia, agora você começa a perceber. E a maioria dos que começam a desenhar, infelizmente, nunca chegam longe o bastante na consistência para ouvir esse diálogo interno de verdade. Elas desistem antes de perceber que esse é o mesmo roteiro que as sabotam em outras áreas da vida. Na saúde, assunto para um vídeo futuro, que eu acho que eu já venho prometendo isso há um certo tempo, mas a gente vai chegar lá porque é um assunto muito sério. Inclusive, é algo do qual eu estou vivendo no momento. No convívio familiar, inclusive, no trabalho e nas suas metas. E essa é a maravilha da consistência. Ela não, ela não revela apenas seus hábitos, mas a sua voz. Só que eu tenho uma boa notícia em relação a isso tudo. Você pode reeducá-la. Da próxima vez que o coelho branco aparecer, não negocie, reformule. Substitua, só vou desenhar se for para ficar perfeito. Falei isso demais por um bom tempo. Inclusive, foi dentro do tempo em que eu fiquei 13 anos sem desenhar. E uma das desculpas para continuar não tentando desenhar de novo era essa frase: se não for para ficar perfeito, eu nem faço. Então, isso baseado inclusive na minha própria vivência.
Mas substitua isso por vou desenhar porque eu disse que iria. É o compromisso. Essa frase simples, eu disse que ia desenhar, ela é um interruptor de padrão. Você escolhe a voz do compromisso em vez da voz do conforto. Entende? E sempre que você fizer isso, você reprograma o seu sistema de crenças. Porque a crença ela não se constrói com mantras, palavras vazias, autoafirmação sem ação. Ela se constrói com o que a gente pode chamar de microprovas. Microprovas. Entende? Então, se proponha algo. Mantenha ao alcance da sua mão algum bloco de notas, um papel perto de você. E aí você, né? Um papel perto de você. E aí você vai nomear ele aqui registro de provas. Entende? Então, toda vez que você desenhar, apesar daquela resistência, você fala, cansado, ou alguma outra coisa que surgir na mente, escreva uma linha. Desenhei mesmo cansado. Terminei mesmo inseguro. Registre isso. Essa lista, ela vira o seu banco de evidências. E é dela que virá a sua confiança quando a motivação desaparecer. Já vi, já vi alguns alunos começarem com muitos conflitos internos. Eles começam com muitos conflitos internos e se transformam em verdadeiras máquinas de impulso. Não por melhorarem os materiais de desenho ou algo do tipo, mas porque mudaram a sua linguagem interna. Eles aprenderam a falar consigo mesmos, com quem queriam se tornar, não com a que estavam tentando deixar para trás. E quando sua conversa interna se estabiliza, você começa a enxergar feedbacks, comentários e análises não como julgamento, mas como dados para a melhoria do seu processo. Você se desapega do viés de confirmação. Entende? Então, quando a sua voz interna ela está sólida, aquele barulho externo ele perde o poder, porque você agora consegue abaixar o volume. Entende? É assim que a autoconfiança se torna inabalável. Você para de travar guerras dentro da sua mente e começa a liderar com ela. Entende? O próximo aprendizado que a gente consegue extrair desse ciclo de 10 desenhos consistentes é que feedback é um espelho, não uma sentença. A primeira vez que você recebe um feedback pode despertar alguns sentimentos: orgulho, confusão ou pânico. Talvez os três aconteçam ao mesmo tempo. Talvez os três.
Você vê tudo o que sinalizaram e o cérebro começa a rotular tudo com bom ou ruim. Essa é a única forma inicialmente que a gente tende a começar a ver esse processo de feedback, a conclusão que a gente chega a partir do recebimento de feedbacks, entende? Mas a verdade é, análises não são julgamento. São como um espelho mostrando como está o seu processo atual, não quem você é. A maioria desiste porque interpreta feedback de forma pessoal, não profissional. Então vai achar que a pessoa tem um problema com ela, entende? Ela não vai conseguir pegar aquele feedback e levar para onde de fato ele está sendo direcionado, para o processo, apontando melhorias, entende? Então muitos vão entender o feedback apenas como uma sinalização dos defeitos, mas na verdade é um apontamento de melhorias. Então, ouvem um direcional aparentemente duro e decidem que não serve para isso. Ou um outro problema que acontece, se perdem na vaidade. Fica perseguindo resultado em vez de valor. E os artistas bem-sucedidos, eles tratam feedback como dados de treino. Dados de treino. Eles olham o espelho, que é o papel, eles olham e dizem: interessante, meu desenho está com problemas de proporção. Como posso melhorar? Entende? Esse desenho aqui ficou mais coerente. Acho que eu vou seguir esse fluxo. No próximo desenho eu vou levar isso novamente e vamos ver o que acontece, né? Então, não vão se abalar diante dos apontamentos, né? Eles iteram através deles. É uma outra forma de enxergar o processo. Então, tenham em mente que o feedback não é a linha de chegada, é o seu guia. Te mostra o ponto em que está, o quanto evoluiu, mas não é sobre onde você está preso. Entendeu? Como eu costumo dizer, ao fazer um desenho mais complexo, você vai descobrir duas coisas. Até onde você já consegue chegar com a habilidade que você desenvolveu e o que precisa para avançar mais. Então, o ponto é: escolha um único ponto e trabalhe nele. Ao ver que você resolveu, aí você vai trabalhar em outra etapa, né? Não tente resolver todos os problemas de uma vez no seu processo de desenho. Porque se você tenta resolver tudo de uma vez, você não vai resolver nenhum deles e vira uma bola de neve. Então, no que foi apontado ali no seu processo, tem ali algumas questões de proporção, de tridimensionalidade, de linha. Resolva um por vez. Resolveu esse ponto, aí você investe no outro, porque o outro já vai estar resolvido, né? Aí resolver esse segundo ponto, vai para o terceiro, porque os outros dois já estão resolvidos. E isso vai fazendo com que a sua evolução seja contínua, seja consistente. Entende?
Então, você acompanha cada etapa até você conseguir melhorar conscientemente, até que cada etapa se torna consciente no seu processo. Porque o processo consciente é isso, é cada etapa melhorada de forma consciente. E a soma disso vira o processo consciente. Entende? Então, procure por padrões, não perfeição. Os seus últimos desenhos, você olha para eles, olha para os seus últimos desenhos e do que você separou e observe se há um padrão que precisa melhorar. Isso não quer dizer que você é ruim, mas que é um padrão corrigível. Entende? E, como eu falei agora há pouco, melhore um por vez, né? Resolva a linha, a proporção, a construção da forma, cada etapa, de forma gradativa. E veja cada desenho como um microexperimento rumo à maestria. Desenhistas que são guiados por método e direcionamento propositivo, eles evoluem mais rápido sem precisar de dicas e truques, sem atalhos. Entende? Evoluem sem queimar etapas, pois aprendem com as informações recebidas de seus próprios processos. Então, ação consciente é o ciclo de feedback mais rápido existente. E aí é onde a pessoa alcança o que eu costumo falar, se a pessoa seguir o fluxo, ela evolui muito mais rápido do que se ficar tentando buscar por atalho, dica ou truque. Se ela seguir o fluxo, ela vai perceber que ela vai evoluir muito mais rápido do que o que aquela ansiedade dela que acha que ela vai evoluir se ela ficar buscando por esses recursos. Entende? Você não pensa seu caminho até a clareza. No sentido de estudar meramente sem prática consciente e espera desenhar e fazer aquela obra-prima no primeiro desenho, entende? Você desenha até chegar nela. Quando o feedback ele deixa de ser emocional, você vai evoluir inevitavelmente. Quando você para de direcionar ele como se fosse algo pessoal para você, você entende que é sobre o processo que precisa melhorar, o jogo muda. Entende? Por tabela você evolui. Você vai parar de perguntar: será que eu sou bom bastante? E começa a se perguntar: no que eu preciso melhorar agora? Entende? E é assim que os profissionais pensam. E é por isso que eles vencem. Entende? O quarto aprendizado é que disciplina pode parecer chata até começar a produzir resultados significativos. Por várias razões, a gente é inclinado, a gente acaba crescendo e acontece com muitos de nós de ter uma certa repulsa com a disciplina, com a palavra disciplina, ela soa estranho, mas na verdade ela é a chave, ou uma das, porque existem outras, né? Mas a disciplina ela é parte fundamental. E aí o que que acontece? Ali por volta do
do sétimo desenho, aquela empolgação acaba. Você entrou motivado. Você buscou por um tipo de motivação, encontrou e começa. Mas você chega ali no sétimo desenho, ela acaba. Aquela coisa de começar algo novo desaparece. Aí tudo vai parecer ficar repetitivo, tudo parece ser a mesma coisa e você começa a se perguntar se está evoluindo mesmo. Porque chega um período, chega uma parte nesse processo que parece que a evolução no desenho ela não está acontecendo. Aí você não vê muita diferença entre esses últimos desenhos feitos até chegar ali perto do sétimo desenho, né? E é aí que a maioria para. Mas é aí também que a real evolução começa. A fase do tédio é a sua zona de crescimento. Porque tédio não é falta de evolução, mas de novidade. Entendeu? Então, aquela coisa do começo, ela passou. Já não é mais novo. Já não é aquela coisa assim, aquele deslumbre. Passou essa fase. Entende? Só que a maestria, ela só começa quando a novidade termina. Porque, a exemplo da música, por exemplo, os músicos, eles tocam aquelas mesmas escalas repetidas e repetidas vezes. Geralmente é o exemplo que eu dou para os alunos, né? Então, aquele virtuoso na música que faz aquela escala que você mal vê os dedos, ele não começou dessa forma. Começa ali um dedo numa corda, numa casa, o segundo dedo na outra corda, na segunda casa, e vai um por vez. E repete, repete, repete. Até que chega em um dado momento, com muita repetição propositiva, essa repetição não é só por repetir, ele sabe o que está acontecendo. Em um dado momento, ele faz e se torna aquele cara que todo mundo admira, porque ninguém vê praticamente os dedos dele ali e sai aquele som incrível. Entende? Só que ele faz isso não é porque é legal, mas porque essa repetição propositiva, com intenção, como eu acabei de falar, ela cria uma memória muscular. Entende? O processo de desenho ele vai funcionar igual. Ele vai funcionar igual. Muda só o cenário, muda a ferramenta, muda a plataforma, né? Da guitarra, do violão, da bateria para o papel. Entende? Cada estudo, cada desenho é mais um exercício de construção da sua musculatura criativa. Então, ali no início, a disciplina ela parece uma prisão por causa do aspecto da rotina, que aí é onde a gente tende a criar esse sentimento de repulsa pela disciplina, por tudo isso, né? Só que com o tempo ela vai te libertar. Quando o seu processo de desenho se torna natural, a sua criatividade ela finalmente respira. Entende? Você para de lutar contra a dinâmica e começa a se divertir com ela. E aí tudo flui, tudo flui. Seus esboços vão melhorar, seu processo fica mais simples,
e seu ritmo fica mais leve. Deixa de ser entediante e ganha fluxo. E ritmo é a base da liberdade. Você descobre que consistência não acaba com a criatividade, mas a alimenta. Quando você elimina a dúvida diária, o que eu vou desenhar? Quando eu vou desenhar? Que é o que acontece muito no início, a gente levanta essas questões. Fica, não sei o que que eu desenho, ou não sei quando é que eu vou conseguir desenhar, porque tem aquele monte de coisa acontecendo e você ainda não aprendeu a gerenciar seu tempo, né? A fazer com que ele colabore para que você tenha esse tempo para desenhar. Então essas questões elas surgem, né? Então liberta carga mental para um processo profundo, entende? Você deixa de agir por adrenalina e começa a agir por alinhamento. Então, deixa a disciplina te carregar através do tédio, até que aquele impulso te carregue daí em diante. Entendeu? Quando desenhar e criar se torna natural, sem forçar, você não vai depender mais de motivação. Você constrói impulso. E isso faz você ficar imparável. Entende? Qual que é o próximo aprendizado que a gente pode extrair? E o último, inclusive. Você vai perceber que está se tornando alguém diferente. Ao chegar ali no 10º desenho, algo sutil, porém muito poderoso, vai acontecer com você. Você para de se apegar aos detalhes do desenho, para de duvidar do seu objetivo com a arte. Para de se perguntar se as pessoas vão achar seu desenho bonito. Porque você construiu algo maior que um desenho. Você construiu respeito por si mesmo. A consistência não era sobre evoluir logo, era sobre a sua própria evolução. Então, ali no início, desenhar parece apenas performance, como se cada desenho testasse o seu valor como pessoa. Mas depois de 10 desenhos, a performance ela se dissolve. Se dissolve. E o que fica é presença. Entende? Você não desenha mais para provar algo ou alguma coisa. Você desenha porque isso faz parte de quem você é agora. Você para de dizer, será que isso vai dar certo? E começa a dizer, dá certo. Entende? Isso não é confiança, é identidade. A disciplina, ela se transforma em autoconfiança e o esforço, ele se transforma em clareza, em leveza, em leveza. E você entende que os resultados, eles não esperavam por um truque ou tutorial, mas esperavam você se tornar você mesmo.
entende? O medo que antes te paralisava vira dado. A resistência que antes te travava vira combustível. Então você pega essa resistência e faz dela combustível para você falar e segue. Entende? Você percebe que não está mais correndo atrás de liberdade. Você agora vive. Você provou que pode se liderar. Quando eu olho ali para os meus primeiros desenhos, nenhum deles era especial. Desenho duro, a linha não era fluida. Nossa, eu era muito implicado com a minha linha. Muito implicado. O desenho duro, assim, você percebia que não tinha fluidez nele. Mas eles eram provas. Provas de que eu cumpria a minha palavra. Provas de que eu não dependia de aplausos. Provas de que eu podia liderar antes de estar pronto. E a mudança foi significativa. Não só no meu desenho, mas no meu processo, na minha confiança, no ritmo da minha vida inteira. Porque quando você se torna alguém que age mesmo assim, você se torna imparável em todas as áreas da sua vida. Todas. E você percebe que quando você quer viver de arte, quando você quer aprender a desenhar, a gente tende a concentrar apenas nesse ponto e não resolve as outras áreas da nossa vida. E aí a gente percebe que se a gente não tiver tudo resolvido, a gente não desenha. Entende? Mas pelo processo de desenho a gente começa a pegar aquilo e levar para as outras áreas da vida e a gente resolve tudo. Então quando a gente resolve tudo ou o todo, a gente segue. Entende? Você para de depender da afirmação e da permissão do mundo, porque você já se permite. E esse é o verdadeiro desafio dos 10 desenhos. Não sobre quantidade, mas sobre mudança de mentalidade. Então, 10 desenhos, eles não constroem apenas o seu processo, eles reconstroem o seu caráter. Então, quando alguém perguntar para você como você fez para evoluir, você pode responder: eu não estou perseguindo resultados, estou me tornando o tipo de pessoa que vence por agir. E esse é o verdadeiro retorno da consistência. Não resultados, aplausos, mas a liderança de si mesmo. E quando você tem isso, o resto se torna inevitável. Seu 10º desenho talvez não mude seu processo de uma vez. E na verdade, não muda mesmo. Esses primeiros 10 desenhos é ali a base da construção, mas ele vai mudar seu padrão diante de si mesmo. E essa mudança é permanente. Essa mudança é permanente. Porque depois que você prova que pode se liderar, ninguém e nada, ninguém e nada pode tirar isso de você. Entende? Se você caiu aqui de paraquedas,
Se esse conteúdo fez sentido para você, eu espero que faça, espero que produza transformação, pois esse é o meu objetivo aqui, a minha missão é despertar artistas com propósito. Eu me chamo Douglas Mello, sou professor de desenho, ilustrador, e esse é o meu ateliê. Sinta-se e fique à vontade. E que a cada novo vídeo possa produzir em você transformação, pois aqui eu compartilho com você a minha vivência, a minha experiência, com a intenção de que você se torne o artista que você sonha ser. Entende? Então é isso. Se você curtiu, se você gostou, se identificou, curta, compartilhe, compartilha com alguém que está passando por esse processo. Entre nesse desafio dos 10 dias, dos 10 desenhos, o que na verdade vão ser 10 dias, né? Um desenho por dia. E comenta aqui embaixo como foi ou como tem sido a sua experiência sobre esses aprendizados que a gente aprendeu agora. Comenta aqui embaixo. E por falar sobre aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem dois links. O primeiro link direciona você para conhecer mais sobre o curso Despertar Artístico e vai te levar também para a sala de espera para formação de turmas para a gente começar o despertar artístico, para começar o seu despertar. E o outro link é um formulário muito rapidinho. Clica nele, clica no link e responda essas perguntinhas que tem lá. Eu quero conhecer você melhor. Beleza? Então é isso. Espero que esse conteúdo de fato tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.